Ah, mas você deve estar estudando capacitores e chegou a notar um termozinho novo, né? Fica aqui agora para entender de vez a capacitância com a Sukito. E é isso aí. Primeiro, bora entender qualitativamente o que é essa capacitância, o que é que ela representa. A capacitância nada mais é do que a capacidade que cada capacitor tem de armazenar carga. Ah, ficou meio confuso. Veja só, é a capacidade que esses bichinhos aqui têm de juntar carga elétrica. Eu vou colocar dois capacitores diferentes ligados na mesma tensão. Então a gente manteve a tensão. Estou ligando o capacitor na mesma tomada, digamos assim. Então ambos estão sujeitos a uma DDPU de 10 volts. Esse cara daqui está armazenando uma carga que de 5 microcoulombs. Já esse, para a mesma tensão, consegue armazenar uma carga de 20 microcoulombs. Então veja só, é como se a gente estivesse comprando dois caixotes. Os dois caixotes de R$10. Então eu gastei R$10 nos dois caixotes. Só que em um deles eu consigo guardar 5 unidades de um produto e no outro eu consigo guardar 20 unidades daquele produto. Então veja que os dois tiveram o mesmo preço, ou seja, os dois estavam ali sobre 10 volts, só que um guardou 5 e o outro conseguiu guardar 20 unidades daquele negócio para a gente guardar no baú. Ou seja, é como se um capacitor guardasse 5 e o outro guardasse 20. Tem um dos caras que consegue guardar mais do que o outro. Tem uma capacidade, tem uma capacitância maior do que o outro. Então, para uma mesma situação, para uma mesma DDP ali, quem consegue guardar mais carga, armazenar mais carga ali entre as placas do capacitor, é o cara que possui maior capacitância. Então veja que tem lógica, veja que já deu para entender. Muita gente acha chato esse negócio de eletrostática, mas tem um tchan ali por trás. Beleza? Mas agora que a gente já entendeu o que é, bora começar a botar conta nesse negócio. Ó, matematicamente, o que é que a gente tem? Que a capacitância é o quê? É a carga armazenada pela DDP. Por isso que a DDP, essa DDPzinha aqui, não é a bateria que está lá no meio do circuito, é a DDP que está sujeito o meu capacitor. É a DDP entre os polos do capacitor, beleza? Então, ó, para uma certa DDP, quem armazenar maior carga tem a maior capacitância. A unidade daqui, veja que vai ser coulombs por volt. Ao invés de ficar falando coulomb por volt, que é a unidade de carga por unidade de tensão, a gente chama essa cara de farad. Então, existe uma capacitância lá de 5 microfarads, 2 microfarads, 7 microfarads. Então, a unidade da capacitância é o farad. Geralmente, a gente vai notar o microfarad. Por exemplo, 5 microfarads é o 5 vezes 10 a menos 6 farad. Esse cara aqui é o micro, beleza? Então, para esse carinha aqui, bora descobrir uma análise rápida, direta. Capacitância é igual a carga é 20 microcoulombs, dividido pela tensão, 10. Isso daqui deu 2. Como minha carguinha estava em microcoulomb, a resposta vai ser o quê? Microcoulomb por volt. Só que coulomb por volt é farad. Então, fica microfarad. Essa é a capacitância desse capacitor. Tranquilo, só que tem outra formulazinha que sai aparecendo aí nos livros, nas apostilas, que está relacionando ali o próprio capacitor de placas planas. As áreas, as distâncias entre as placas. Então, bora tentar entender um pouco dessa. Na verdade, você vai entender mesmo de onde vem essa equação. Então, bora lá. Ó, para começar, eu tenho duas informações aqui para você. Primeiro, o campo elétrico entre as placas de um capacitor é dado por sigma sobre epsilon. Esse epsilon é a permissividade elétrica do meio e o sigma é a densidade superficial de cargas que está nessas placas aqui. Ou seja, esse sigma é a quantidade de carga por metro quadrado de placa. Beleza? São coulombs por metro quadrado. Então, esse carinha aqui é a carguinha Q pela área. Ok. Eu sei também que
a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme é dado por E vezes D, não é isso? Então, sendo D a distância entre as placas do capacitor e U a DDP nos seus terminais, a gente pode fazer o quê? U é igual a E vezes D. Só que esse E é quem? Sigma sobre Epsilon. Vou chamar de Epsilon zero como se aqui fosse o vácuo, a permissividade elétrica do vácuo. Vezes o D. Só que esse sigma é quem? É a carguinha sobre a área. Então, o U vai ser igual a quem? A carguinha Q dividido pela área, que aí fica dividido por Y0 vezes D. Outra coisa que a gente precisa, que é a relação entre a carga e o U. Estão lembrados que Q sobre U é igual a capacitância? Então, se eu botar esse U aqui para baixo, isolar, né, o Q sobre U, o que é que eu tenho? Ó, vou deixar aqui Q sobre U, ou seja, deixo esse Q aqui e passo o U aqui. Isso fica quem? O Y0 A sobre D. E esse cara aqui agora é quem? Nossa amiga, a capacitância. C igual a Y0 A sobre D. E a gente chega nesse equacionamento, em que A é a área das placas e D a distância entre elas. Beleza? Então, bora fazer uma questãozinha aqui agora só para treinar esse conceito, essa equação que a gente achou e entendeu de onde veio. Um capacitor plano, e é esse aqui que a gente estava estudando mesmo, o capacitor plano, aquela formulazinha que a gente acabou de estudar, Y0 A sobre D, é para o capacitor plano das placas paralelas. Então, um capacitor plano, a ar é ligado a uma bateria, carregando-se plenamente. Então, ele já está carregado, está em equilíbrio. Mantendo-o ligado à citada bateria, aumenta-se um pouco a distância entre suas placas. Então, ó, ele vai manter ligado aqui sob a mesma DDPU. Então, a DDPU não vai mudar, né? Aqueles 10 volts, enfim, não vai mudar. Então, ele vai aumentar o quê? A distância entre suas placas. Então, ele aumentou esse cabra aqui. Quando ele aumenta a distância das placas, o que é que acontece? A DDP entre as placas aumenta. Pera aí, a DDP não pode mudar não, porque eu estou mantendo o meu capacitor ligado na mesma bateria. Então, não tem nada a ver aqui. A DDP que chega aqui nesses polos é a mesma da bateria. Então, esse cara daqui vai ser constante. Beleza? Então, vai ser constante. Então, não posso dizer que acontece nada com a DDP. Então, diferença de potencial não muda. A capacitância do capacitor aumenta. Veja, se a distância aumentou, a capacitância diminui, né? São inversamente proporcionais. Então, não aumenta. A carga elétrica do capacitor diminui. Bora lá, peraí. Se eu sei que a capacitância é a mesma coisa que Q, tá assim, Q sobre U, eu sei que esse U é constante, não é? Então, não muda. Se esse U é constante e eu sei que minha capacitância diminuiu, é porque a minha capacidade de armazenar carga elétrica para aquela mesma DDP diminuiu. Então, a carga elétrica armazenada diminui. Logo, a letra D está correta. E aqui ele fala que a intensidade do campo elétrico entre as placas aumenta. Não, né? Então, diminui a capacitância, diminui a carga elétrica armazenada. E ó, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, viu? Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ó, manda lá no grupo da sala, manda lá no grupo do Face, de onde for. Lá vocês estão estudando para a prova, para o vestibular. Manda aí, ajuda a compartilhar. E ó, se tiver algum tema de interesse, já deixa aqui nos comentários que a gente faz, viu? Valeu!